Oi, tudo bem? Hoje eu quero compartilhar uma cena interessante que eu vi acontecendo no céu. Eu estava passeando logo cedo com meu cachorro e eu vi uma cena que me chamou muita atenção. Eu vi uma ave de médio porte, de uma cor escura, voando em alta velocidade e com alguma coisa no bico. E atrás dela vinha uma ave menor, bem pequena, de cor esverdeada, perseguindo ela e tentando alcançar o bico a todo instante, e aquela briga no céu. E eu fiquei acompanhando, entre os prédios, vendo o que é que ia acontecer, até que eles desapareceram. E eu fiquei imaginando uma porção de coisas do que estava acontecendo ali, não é? Porque visivelmente tinha algo no bico daquela ave grande e que aquela ave menor não tinha medo algum de atacar para tirar ou alcançar o que estava no bico daquela ave grande. E eu fiquei imaginando o que foi que aconteceu ali. Aquela ave maior roubou algo precioso daquela pequena? Será um filhote ou a comida? O que aconteceu ali? Isso me fez pensar sobre a natureza e sobre esse ambiente de desigualdade que pode ser gerado dentro da natureza. E eu não estou querendo trazer aqui fundamentos sociais da desigualdade. Eu não estou querendo trazer aqui também uma observação da malignidade do mundo da natureza, até porque os animais, eles vivenciam algo que é instintivo, é natural que eles ajam dessa ou daquela outra forma. Mas quando eu penso nos seres humanos, quando eu penso nesse mundo animal que somos nós, os humanos, eu vejo que muitas coisas não são naturais, não são instintivas, mas sim, cabe ao homem, por ter consciência, o entendimento do que é certo ou errado, do que é bom ou ruim. Acontece que mesmo com esse entendimento, muitos opinam ou arriscam-se a fazer aquilo que é errado para benefício próprio. Então o ser humano tem dessas coisas, não somos esses animais irracionais que agem por instinto e que aparentemente fazem coisas que para nós é errado, mas aquilo faz parte do mundo natural deles. Então o que é natural ao ser humano, não é? A Bíblia, a palavra de Deus, tem um texto que eu gosto demais, que está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 17, que diz: lembrem-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Isso aqui na versão NVT. Almeida Revista Atualizada diz: saber que deve fazer o bem e não fazer, nisto está pecando. Não é? A gente tem aqui um blocozinho de texto lá em Tiago, que ele fala sobre a questão do autoconhecimento e de que você tem que desconfiar de você mesmo, de que você tem que realmente conhecer a si e, conhecendo, carregando uma certa desconfiança dos seus próprios interesses. É interessante pensar dessa forma, né? Porque ao ser humano tem dessas coisas, existe uma maldade por trás. Muitos teólogos dizem que essa questão do conhecimento ou do saber discernir entre certo e errado, bom e mal, faz parte daquela característica da criação de que Deus fez o homem em sua imagem e semelhança. Eu acredito que o que o texto fala sobre imagem e semelhança é muito mais do que isso, é muito mais profundo do que isso, onde Deus colocou algo em nós muito especial, diferindo de todo o resto da criação. Mas olhando para essa ideia de que temos então essa consciência e daquilo que Tiago traz aqui, eu acho muito interessante parar para refletir no conhecer as coisas e, conhecendo as coisas, saber o que é errado e não fazer. Muitas vezes nós cristãos consideramos que o simples fato de não nos envolver na maldade, não nos envolver naquilo que é considerado errado, já faz de nós santos, separados, já faz com que não nos manchemos com o pecado. Mas quando eu leio esse texto de Tiago e chego nesse versículo 17, ele diz que simplesmente saber o que é certo e não fazer já é pecado, isso traz um outro peso. Traz o peso da inanição, de você simplesmente observar e não fazer nada. E como isso tem acontecido? Não apenas nesses dias difíceis de pandemia e tudo mais, mas em tantos outros dias, em tantos outros movimentos. E se a gente for olhar ao longo da história, o Brasil e o mundo já passaram por tantas situações. Sejam guerras, seja desigualdade social e tantas situações. E muitos cristãos simplesmente ignoraram. Porque aquilo não fui eu que causei, aquilo não é um resultado de uma ação nossa como cristão. Se eu não faço mal, então eu não tenho nenhuma afirmação, nenhum envolvimento com aquela maldade.
E aí a gente tem um texto que diz pra gente que não é bem assim. Que uma vez que eu sei que posso fazer o bem, e detalhe isso, não é simplesmente conhecer aquilo que é certo, mas é quando existe a possibilidade de fazê-lo e você simplesmente não faz, você também está pecando. Você está pecando porque você está parado. Você está pecando porque você não está usando os instrumentos que você recebe, inclusive de Deus, para fazê-lo. E o maior deles, que é você mesmo. Um instrumento de Deus para fazer o bem. Um instrumento de Deus para corrigir algumas feridas desse mundo. Eu sei que esse mundo, inclusive a Bíblia diz isso, ele jaz um maligno. Mas enquanto estamos aqui, temos missão pela nossa frente. E uma delas é colocar um pouco dessa imagem e semelhança de Deus por onde a gente passa. Então não fique parado. Se tem algo diante de você e que você sabe que tem o certo a se fazer, faça. Ainda que não tenha sido um resultado de algo que outro fez, ainda que você não tenha sido um participante nesse problema, seja participante da solução. Que Deus te abençoe.